gente boa aqui do Hope Hour, que bom estar aqui com você de novo, que bom ter a sua companhia, esses dias têm sido tão bons, as semanas passaram voando, viu? Eu vou falar pra vocês que já tá com gostinho de quero mais, viu? Nossa temporada tá assim chegando no final, esse é o último episódio dessa jornada que a gente trilhou por aqui, falando sobre as disciplinas espirituais e sobre o fruto do Espírito. E eu não sei você, mas eu posso garantir que eu cresci muito nesses dias e aprendi muito com os nossos convidados que trouxeram histórias, trouxeram exemplos, trouxeram dicas práticas, né? De como a gente colocar a disciplina na nossa vida. Tudo baseado na Bíblia, tudo com muita inspiração e, é claro, a gente sempre pede a presença do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente fala, faz. E é assim aqui no nosso Hope Hour também. Eu fico muito feliz com a sua companhia, você que está aí acompanhando a gente, às vezes no dia a dia, já está naquele clima de correria, ou você que ainda está no clima de férias, finalzinho de fevereiro, né? E aí tem muita gente que ainda está aproveitando aqueles dias de descanso que o começo do ano muitas vezes proporciona. Então, seja como for, você é muito bem-vindo e eu agradeço muito a sua companhia. Hoje a gente tem um tema, gente, olha, eu acho que é realmente a ideia da gente fechar tudo que a gente aprendeu aqui, todo esse caminho que a gente trilhou, porque a gente vai falar de amor. E a gente vai falar também da disciplina espiritual, que é a confissão. Ai, 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 e aí, hein? Como é que a gente trata desse assunto? Muitas vezes tão delicado, muitas vezes negligenciado. E por isso eu trouxe alguém muito especial. Alguém que você, inclusive, já viu por aqui, que já teve a história contada por aqui, que já brilhou e também já nos abençoou tanto com a história de vida, que é a Roberta Sara. Tem, aliás, um trabalho belíssimo falando de cura, falando de Sara, né? Das saradas, né? Que fala sobre como as experiências nos transformam. E eu fico muito feliz de ter te assistido e agora estar aqui conversando com você. Bem-vinda! O prazer é meu. Obrigada, Vasti, pelo convite. E vamos contribuir aí com esse público que sempre tem abençoado aqui a TV Novo Tempo. Eu brinquei aqui com os saradas, que às vezes você aí de casa não sabe, você que está aí ouvindo não sabe, mas é um dos livros da Sara, né? Aqui, Saradas para Sarar. É um dos livros, porque ela é uma escritora. Eu acho que você está feliz no processo de escrever, porque tem escrevido bastante, sim, né? Sim. Escrito bastante. Tem também o Desconstruindo o Meu Eu, Tempo de Crescimento, Ciclos Emocionais Viciantes. Sei que você tem um devocional também, que tem abençoado diariamente com aquela pílula, né? Aquilo que a gente, uma leitura rápida, mas que traz tanto pra gente. Sim. Escrever é o que? É uma forma de deixar fluir aquilo que está dentro também, para não ficar preso, para compartilhar? Sim, eu acho que é a fome e a sede de poder mostrar o outro que é possível. E a escrita, ela consegue conectar, né? Tanto o nosso espírito, a nossa alma, com as vivências da pessoa. Então, às vezes, quando a gente fala, a gente não consegue expressar tudo aquilo que uma escrita, ela é mais detalhada, ela é mais aprofundada. E Deus tem me dado a graça, né, nos últimos 12 anos aí, de escrever alguns livros. E tantos outros, né, que queimam no coração ainda, o público já pede. Então, essa marca Sarados para Sarar, ela chegou realmente a partir da minha história, como o público já acompanhou, talvez aqui na edição junto com Wagner, e acabou virando realmente a marca e o chamado do meu ministério, onde Deus faz em nós para que seja feito, então, através de nós. Então, não é só sobre sermos curados ou sarados, mas eu gosto muito daquele versículo que em 2 Coríntios vai dizer que com a consolação que recebemos, possamos consolar aqueles que estão passando pelo mesmo que passamos, né? Então, existe um propósito na dor e essa dor, ela pode ser transformada num chamado e alcançar outros corações. Então, é isso que tem sido. E aí, depois do livro Sarados para Sarar, que nasceu em 2014, nesse ano, então, surge o devocional Saradas para Sarar, que são gotas de cura, porções de cura. Eu vou dizer assim, nem gotas, porque os testemunhos já são tão grandes que eu falo, meu Deus, não foi nem gota, foi um oceano mesmo. Já veio transbordando. Um devocional profundo mesmo, onde trata a alma, espírito e corpo. Trouxe, tá aqui. A gente pode pegar? Pode, por favor, licença.
Isso, deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo, Isso, agora ele é gente. pela editora Ragnos, capa dura, né? Aqui, vou mostrar de cal para quem tá em casa 365, acompanhar. junto com o versículo, mais uma reflexão de impacto, mais um texto reflexivo com exercícios psicológicos também, um espaço para anotação Ó, deixa eu dar e uma uma folheada oração. aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pro pessoal Isso. como é que funciona, tá vendo? Então tem lá os versículos, Isso, aí né? a pessoa anota a data que ela está fazendo, porque Ó. tem gente que Ah, esse acaba aqui, não né? conseguindo fazer todos os dias. E aí, às vezes, a pessoa desanima, desiste de continuar o Porque devocional não tá. porque Falhou. falhou, entendeu? Tem aquela questão do cérebro, né? Aham. Então, esse aí a gente preferiu não colocar exatamente o dia do mês, e aí a São pessoa por vai números. fazendo, Aí você vai exatamente. colocando aqui de E acordo aí, com o que a você... pessoa às vezes usa até mais de um ano, porque se ela não conseguir fazer todos os dias, ele vai acabar durando mais de um ano. Então, Verdade. é um produto aí que acaba sendo uma ferramenta que trata a alma, o corpo e o espírito e que tem uma longevidade, vamos dizer assim. Maravilhoso. E eu tenho certeza Tá que muito quem bacana. tá ouvindo, né, a gente falar sobre o Saradas para Sarar, ou quem tá vendo aqui o exemplar, tá perguntando, tá bom, e onde é que eu encontro essa beleza? A gente pode deixar aqui no link da descrição, não sei, mas também na minha rede social, que é robertasara.escritora. Lá na minha bio tem como encontrá-lo. Maravilha, então, viu? Você não precisa ficar sem, não, tá bom? Tá aqui. E é ótimo para Ótimo, presentear. excelente. E é ótimo para essa fase do ano que está começando, né? E a gente já começa falando das disciplinas espirituais e o devocional acaba sendo uma ferramenta para contribuir com as disciplinas espirituais. Sabe que no começo da minha jornada, por mais que eu era cristã já há tantos anos, quando eu comecei esse processo de transformação verdadeira, esse processo de cura, eu lia a Bíblia, mas às vezes eu não entendia muito, ficava um pouco confusa. Então eu lembro que eu tinha um ritual, que eu começava por alguns devocionais, eu fazia a leitura de alguns devocionais, aí eu aprofundava ali. migrava para a palavra. É como que se o meu cognitivo entendesse um pouco mais, assim, Fizesse um sabe? caminho com Fizesse mais um caminho. sentido. E quando eu lia, eu lembro que na época era até o devocional da Storm, ou Martin, e eu orava por ela. Eu falo, imagina, né? É americana, nem nunca vou conhecê-la, mas eu ficava assim, Senhor, obrigada por essa autora, porque ela escreveu exatamente o que eu, assim, queria dizer para o Senhor, mas eu não conseguia colocar em palavras. Então, assim, é igual um bebê, né, Basti? O bebê, ele está ali começando a dar os seus primeiros passos. Então, até nessa questão das disciplinas espirituais, não dá para a gente exigir nem de nós mesmas que a gente já faça tudo e que a gente acerte tudo, porque a gente está começando entre erros e acertos, as palavrinhas, a gente está aprendendo a falar. Então, seja na oração, seja no jejum, seja na confissão, seja na quietude, seja em todas essas disciplinas que são importantes, a gente vai galgando aí novos passinhos, né? E o devocional é uma ferramenta que ajuda a conectar nessa jornada de fé, vamos dizer assim. Tudo tem seu tempo, né? Eu ouvi uma explicação uma vez que eu achei muito interessante, que dizia assim, o bebê nasce, e aí ele nasce, ele não sabe andar, ele não tem um dentinho na boca, Isso. e a gente olha pra ele e fala assim, que Coisa perfeito! Mas peraí, é banguela! Como É. assim? Porque é o esperado para aquela fase, Sim. né? E assim a gente também, inclusive no crescimento, no estudo da Bíblia. A gente falou aqui, a gente está encerrando esse ciclo, então nas disciplinas a gente já falou sobre o estudo da Bíblia, a gente falou sobre oração, você falou sobre orar por alguém que está longe, e é tão maravilhosa essa ferramenta que a gente tem, Sim. que a oração encontra alguém que a gente provavelmente não vai encontrar, É. mas a oração através de Deus, o Espírito Santo, encontra essa pessoa, né? Falando no livro, voltando aqui no livro, acaba que é uma forma sua também de confissão, né? Sim, sim. Já que é o tema de hoje, É. o livro acaba que é uma forma de... Sim. Para muitas pessoas pode funcionar também a ferramenta do diário, de você Sim, contar sim. ali algumas coisas. Que seja contar as bênçãos, as experiências, porque a nossa memória às vezes trai a Sim. gente, né? É verdade. Essa confissão escrita também é Sim. importante. Esse devocional, aliás, ele nasceu das minhas escritas. Então, daquilo que eu vivia, eu sempre escrevia um texto, parece que como que estivesse fechando aquele ciclo. Então, eu vinha num processo de tentar entender e compreender o que eu estava vivendo, o que Deus estava querendo me mostrar, o que Ele estava querendo me sinalizar, aquilo que eu precisava enxergar, porque todos nós temos os nossos pontos cegos, aquilo que a gente não consegue ver, e a gente precisa que o Espírito Santo traga essa luz, que Ele traga essa revelação. Então, eu vou confessar o que se eu nem sei o que confessar, né? E a gente que vive muitas vezes no contexto religioso, porque a gente não fala palavrão, não bebe, não fuma, usa uma roupa decente, a Tem gente... um códigozinho ali, né, pra Exatamente, seguir. dá a impressão de que eu tenho que confessar o quê? Não, pecador é aquele que está lá no mundo e tal, e a gente não se vê, muitas vezes,
vezes como essa pessoa que precisa confessar, que precisa trazer ali a Cristo aquilo que realmente é algo que não o agrada. Mas a gente só consegue ter essa consciência plena quando a gente caminha com o Senhor, com o Espírito Santo, dando a Ele espaço e liberdade para Ele iluminar os cantos escuros da nossa alma. Né? Eu digo Aqueles que nós... que às vezes a gente quer pôr numa gavetinha e esconder, né? embaixo do tapete, É. né? E eu falo que nós, como seres humanos, nós somos tão miseráveis, emocionalmente falando, que a gente não consegue ter a clareza daquilo que realmente precisa ser transformado, né? Então, a gente precisa que o Espírito Santo nos traga luz. E aí, quando eu vivia uma situação, um tema que de repente fechava ali aquele processo, parece que eu sempre tinha que finalizar com uma escrita. E assim eu escrevia e postava no Facebook, no Instagram, na época, e assim foi indo. E as pessoas começavam a me pedir, meu Deus, os seus textos são tão bons, você precisa fazer um devocional. E isso começou lá já em 2016, sabe? E aí ai gente, uma hora eu faço, uma hora eu faço. E foi indo, já tava assim com uns 500 textos, né? Eu falei, bom, Eu acho que eu tenho ele pronto aqui, eu só mais preciso ou menos organizar. isso. Mas ainda protelando, porque eu atendo, e dona de casa, e mãe, e esposa, e viaja também ministrando fora. Então, assim, são muitas demandas, né? E dá muito trabalho escrever, né, um livro desse. Mas aí Deus me deu um sonho profético. Aí quando ele me deu esse sonho profético, eu falei, não, tem que obedecer. Tem hora que vem quase um puxão de orelha, né? Foi. E aí foi um ano, mas é isso que você falou. É como que confissões também, né? E aquilo que faz sentido para o outro, às vezes conecta tanto conosco, né? Às vezes é o que eu falei, quando eu lia aquele que eu falava, meu Deus, mas parece que ela tirou de mim o que eu queria dizer. E isso é bacana, é legal, porque a gente vai se desenvolvendo nesse repertório, tanto emocional quanto espiritual também, né? De ler um versículo e entender quais as possibilidades que aquele versículo pode me dar de entendimento e conhecimento na área emocional e espiritual. Olha, eu preparei pra você um suco. Viu? Tá aqui. Eu vou pedir pra você experimentar esse suco. Tem coragem? Não tenho medo, não. Dá uma misturadinha assim, ó. Meus sucos são bem... As pessoas brincam que eu faço sucos sólidos, né? Por causa dos ingredientes. Gostei, Tá achei bom? bom, achei bom. Parabéns. Você consegue dizer o que tem aqui nesse suco? Olha, eu acho que tem maracujá. Não? Já errei. Gengibre. Mas é verdade. Sabe o que você tá falando agora? Não Parece, tem um pouco? eu acho que a mistura de duas frutas aqui... Laranja. Laranja tem. Gengibre Laranja não tem. Não tem. O azedinho é do limão. É a laranja com limão, deu azedinho. E aí tem um docinho. Uma fruta mais docinha. E agora? Que é o melão. Melão. É o melão. Aí tá, Vasti, por que você trouxe esse suco aqui meio diferente, né? A gente, durante toda essa série, a gente apresentou esses sucos para os convidados. E eles têm uma certa ligação com o tema. E esse suco que eu quis trazer hoje, ele é um suco. Gente, o limão e a laranja faz a gente salivar, né? Fica mesmo. Do ácido. Mas esse suco, ele tem uma propriedade que é dissolver pedras. Pedras renais, né? Aqui a gente está falando de um sintoma físico do corpo, né? Essas pedras que quem já teve sabe quanta dor provocam, né? E eu quis trazer esse suco e ligar isso, porque quando a gente fala de confissão, muitas vezes a gente está lidando com pedras. São pedras, às vezes pedrinhas, às vezes pedras que vão se somando ali, se tornam ainda maiores, e pedras que trazem muita dor. Assim como essas pedras do cálculo renal ali trazem muita dor, essa também é uma pedra que traz muita dor. Mas também é uma pedra que a gente precisa aprender a eliminar. Sim. A gente não pode ficar convivendo com isso a vida inteira. Ou a gente vai sentir ainda mais dor, né? E aí, ouvindo a sua história e a gente falando de confissão, eu falei, poxa, eu acho que é legal a gente trazer do ponto de vista da pedra. Do quanto que ela gera peso, do quanto que ela sobrecarrega, não é? Porque às vezes é isso, a gente fala de pecado, a gente fala de falha, e o que significa isso? É um peso, é uma pedrinha que está ali incomodando, não é? Sim. E sabe que uma vez eu aprendi com o meu pastor sobre o significado original da palavra pecado, que no grego é errar o alvo.
Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente está num contexto religioso e, como eu disse anteriormente, a gente não vê o pecado porque a gente acha que aquilo que é o externo, se está tudo em ordem bonitinho, então eu não estou pecando. Agora, quando eu entendo que existe um alvo de Deus para minha vida e se eu estou agindo de maneira em que eu erre esse alvo, então eu estou pecando e Uhum. aí eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, faz toda a diferença, né? Porque você sabe que, falando até sobre um pouco a minha história de vida, depois que a gente vive todos esses traumas, essas dores, não só eu, como, né, obviamente, praticamente todas as pessoas, nós desenvolvemos os mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa é o orgulho, que é uma pedra. Então a gente fica com medo de se relacionar com outras pessoas, a gente passa a desconfiar das pessoas, sentimentos de. Aquela coisa de eu querer provar que eu sou melhor do que o outro, porque no passado eu me senti muito rejeitado ou inferior de alguma forma, Inferiorizada. exposto, tal. Então, de acordo com algumas experiências que foram vividas, as pessoas elas vão criando armaduras e comportamentos tóxicos. E esses comportamentos que eles são decorrentes das consequências dos traumas se tornam pecado. Então, um exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ela não teve uma condição financeira favorável. Então, ela era uma pessoa que viveu um contexto de muita vulnerabilidade, de muita miséria, de não ter uma criança que não tinha uma condição de ir no colégio na época com um caderninho encapado, que Uhum. antigamente tinha isso, ou de ir com um tênis bonitinho, Um aquela criança, estojo da moda. aquela criança que ganhava roupa, que nunca podia ir lá escolher uma roupa. Então, essa criança, ainda que não tenha vivido um trauma porque os pais eram ruins ou porque eles eram negligentes, não, porque era uma condição Uhum. da família. Mas ela, diante da sociedade, dos coleguinhas, ela se sentiu inferior, se sentiu aquém. E a partir do momento que ela passou a ver, de repente, uma amiguinha ou um coleguinha que tinha algo que ela não tinha, ela desejou aquilo. Só que a forma como ela desejou aquilo pode ter se tornado uma inveja, um sentimento negativo, sabe? E aí, aquilo lá na fase adulta, não trabalhado, ela vai reproduzir isso num contexto de trabalho. Então, é aquela pessoa que tem inveja de uma colega que recebe uma promoção, de uma pessoa que é magra e de repente ela é um pouco mais fortinha, ou porque a amiga é loira e ela queria, né, e ela é morena, Ela é ou morena, queria ser. vice-versa. Uhum. Então, assim, aí a pessoa ela passa a ter ou porque vê a pessoa vivendo uma ascensão ou vivendo uma fase da vida que ela ainda não está vivendo, mas que um dia ela pode vir a viver. Principalmente em tempos de rede social, né? Você tá sempre vendo o Exatamente. outro exposto bonito. Exatamente. E aí vem aquele sentimento, sabe, de que a pessoa critica e, mas eu não gosto dessa pessoa. Ai, não suporto a voz dela. Ai, porque não sei o que, então, assim, aquela raiva de graça. Você fala assim, peraí, essa raiva não é uma raiva de graça. Então pode ter uma inveja escondida. E a gente vai ver que a inveja foi um dos primeiros pecados que surgiu na Bíblia, quando Caim matou Abel por causa de inveja, né? A insatisfação, por exemplo, eu falo, não estou dizendo se teologicamente realmente é isso, mas quando eu leio a Bíblia, fica muito claro para mim que se não foi o primeiro pecado, foi o segundo ou terceiro ali. O pecado que surgiu da insatisfação. Porque Eva tinha ali diante dela todo um jardim disponível. Deus disse: olha, de tudo aqui você pode comer, pode desfrutar, mas esta única árvore você não pode comer. Ou seja, uma. Então a gente está falando de um contexto de todo um jardim para uma. E aí o que aconteceu? Ela desejou exatamente aquela que ela não podia. Então Satanás veio tentar ela em relação a isso. E quantas vezes isso não continua acontecendo com a gente? A insatisfação Não com tudo que a gente pode. Sabe, exatamente. A gente, poxa, tem roupa no guarda-roupa, tem, né, uma condição até boa, não estou dizendo, né, vamos dizer assim, que a pessoa esbanje. De ostentação, exatamente, né? mas a gente vê num contexto, né, Vasti, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 44 anos. Tô quase lá. Então, quase e lá. a gente vem de um contexto em que hoje, ainda que o nosso país seja um pouco subdesenvolvido, a gente já tem uma qualidade de vida e a gente consegue dar essa qualidade de vida um pouco melhor para os nossos filhos do que há muitos anos atrás. Então, claro, ainda existe a pobreza, sempre vai ter, né? Jesus diz na palavra que os pobres sempre estarão com vocês, sempre existirão. Mas o que eu quero dizer é que parece que na minha época, né, o pobre era pobre mesmo. E hoje a gente vê pessoas numa condição financeira vulnerável, mas que tem um celular de última geração e tal. Então,
é um pouco diferente o que era do passado para o que é hoje, né? Então, dentro desse contexto, as pessoas não estão satisfeitas. Então, ainda que elas tenham, sabe, uma condição básica, nunca tá bom. E eu acho que é isso que você trouxe das redes sociais, né? Acaba fomentando essa Sim. insatisfação, porque às vezes você até se sente bem, feliz, até que você abra o Instagram e que veja sua amiga com uma roupa nova, ou com alguma coisa nova, e aí, tipo, né, ou viajando, ou postando alguma coisa, e a pessoa, e eu aqui. Você tá super feliz com o modelo 3. Aí você vê no Instagram Exato. alguém com o modelo 4. E você fala, poxa, o meu já não é bom mais. Exato. E tava servindo, né? Então, insatisfação. Ingratidão, né? Então, a partir do momento que eu passo a estar insatisfeita com o meu entorno, eu também estou sendo ingrata a Deus pelo que eu já tenho. Então, eu passo a não olhar o que eu tenho e desejar o que eu não tenho. Então, a gente aqui está falando de pecados e as pessoas, às vezes, não se conscientizam que essas coisas são pecados e que precisa ser confessado, né? Para que a gente possa ser liberta desse aprisionamento espiritual. Porque senão a gente vai vivendo uma vida tanto de eu quero mais, e nós vemos isso até mesmo refletido na nossa sociedade, no sentido das mulheres também trabalharem, os homens e todo mundo assim, parece que nunca tá bom, Nunca tá né? Você suficiente. chega num lugar e sempre mais, sempre mais. E com isso, os nossos filhos acabam sendo negligenciados também, porque a mulher... Obviamente que tem muitas que precisam trabalhar para o sustento, sim, mas algumas, por exemplo, eu poderia reduzir a minha grade de trabalho, mas não, em prol desse conquistar, de nunca É tá quase bom. que existe uma cobrança social para que Exato. você não pare. Né? Para que você Exatamente. produza. A produtividade é Sim, super valorizada. exatamente. E a rede social também trouxe isso, né? De conteúdo, de produtividade. E aí não é só, se eu sou uma pessoa que eu quero propagar o evangelho nas redes sociais. Mas daí para eu me conectar com o público eu preciso mostrar minha vida. Aí, quer dizer, aí se torna um peso, que aí tudo que eu tenho que fazer eu tenho que estar mostrando, eu tenho que estar não sei o quê, tudo é conteúdo, tudo é não sei o quê e tal. Então, chega uma hora, você vê que as pessoas estão tendo mais burnout do que nunca, porque esse aparelhinho Trabalham também... 24 horas. Exatamente. E esse aparelhinho estimula. Então, antigamente a gente ia embora do nosso trabalho para casa e o trabalho ficava lá. Agora o trabalho está no WhatsApp. Né? É 11 horas da noite, às vezes eu tô respondendo alguém da editora ou alguma coisa assim, né? Então, embora eu me policie... Tem que pôr um limite, né? Exatamente, mas a gente vê que se tornou natural, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão... E acho que esse exagero também do trabalho, da produtividade, a mudança, de um modo geral, né? Na rotina também da casa, na conduta, tudo, geram as compulsões. Porque aí a pessoa ela tá cansada, ela tá estressada e aí ela vai para as compulsões, que aí pode ser excesso de compra, o excesso de bebida, o excesso de comida, a pornografia, infelizmente, e a própria compulsão da rede social, da excesso dopamina, de excesso de tela. Então, tipo assim, isso também é pecado, isso também tem que ser confessado, entende? Então, assim, não é só. Mas é mais difícil confessar, porque é mais difícil reconhecer. Reconhecer, foi o que eu te falei no início, mas aí é o próprio Espírito que fala. Eu me lembro uma vez, faz bastante tempo já, eu nem era tão assídua no Instagram, acho que eu nem tinha Instagram, era Facebook na época. E eu acho que deve ter até esse texto no devocional, porque era textos que Deus falava comigo e eu anotava, e aí surgia um texto reflexivo e foi isso, né? E aí eu me lembro, acho que era 2014 e tal, e eu, sabe quando você se pega assim e fala, nossa, já faz mais de 2 dias que eu não abro o Facebook, sabe aquela surpresa que você fica assim, nossa, Como gente, assim? como assim? Peraí, eu tô bem? Nossa, posso me lembrar do Espírito Santo falando no meu coração. Que engraçado, né? Por que ninguém fala com essa surpresa? Nossa, faz mais de 2 dias que eu não leio a Bíblia. Então, vinha, assim, uns pensamentos e uma reflexão que eu falava, é verdade. E aí, escrevi um texto sobre isso. Porque é verdade, a gente não fala assim, nossa, faz tempo que eu não leio a Bíblia, né? Ai, meu Deus, eu preciso... Não, a gente ou traz a culpa, que é algo negativo, que é algo ruim, né? Mas não traz essa saudade, essa coisa de como que realmente eu preciso estar conectada com isso. É porque muitas vezes falta o prazer nisso, Exato. Né? A entrega. E quando você fala dessa libertação, de todas essas coisas que provocam na gente um fardo, que trazem essas pedras para a gente carregar, que a gente precisa aliviar esse peso, daí a Bíblia também tem a resposta de como fazer isso, né? Que a gente lê lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa confissão também, ela precisa de um direcionamento. Sim, sim, com certeza. Ela tem um endereço, assim, é para Deus que a gente leva essa confissão em primeiro lugar. Exato, exatamente. É abrir o coração, é trazer até para o Senhor o que você não está entendendo dentro de você,
É falar, Senhor... E essa confissão, eu acho que ela entra na verdade, na sinceridade, no tirar as máscaras, né? Tem uma outra experiência muito bacana que eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade, mas eu, assim, considero que eu tive um novo nascimento mesmo, conhecer a Cristo verdadeiramente, Deus como um pai, para além da religião, com 31 anos de idade. Então, ainda que eu já tivesse lido a Bíblia, que eu conhecesse alguns versículos de cor e tal, ali naquele tempo eu comecei a ser intencional, a ler o meu devocional, a ler a Bíblia, a isso, ler a palavra, de intencionalidade. uma forma intencional mesmo. E a orar também de uma forma intencional. Porque eu sempre brinco que antes era aquela coisa de dormir, né? De na hora que você vai dormir, aí você lembra de orar. E aí ainda fala, né? Boa noite, Deus. Dorme com Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Deus sabe nem o que você está falando, né? Eu sempre brinco, assim, nas minhas ministrações. Porque realmente a pessoa assim, não prioriza Deus, né? Então, naquele tempo, eu entendi que precisava inserir uma disciplina, né? Várias disciplinas, mas eu digo, uma disciplina como um todo, de buscar conhecer ao Senhor, né? Aquela passagem, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, de Oséias, foi algo que ardeu no meu coração, sabe? Eu preciso bater, eu preciso buscar. Também Jeremias vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então eu passei a ser intencional em tudo isso, né? E aí eu me lembro um dia que eu sempre trabalhei fora, desde os meus 14 anos de idade, sempre trabalhei muito, praticamente não tirava férias, era, enfim, né, uma viciada em trabalho. Por conta, talvez, da história de vida, era uma fuga, era também uma Fuga, né? compulsão, que também é algo que E precisa aliás, o ser... trabalho é uma compulsão moderna, Exato, né? que também precisa ser confessado, É. né? Porque os filhos também sofrem essa falta de controle, Quase né? valorizado, às vezes. Ai, fulano é Exato. workaholic. Nossa, parece que ele é um super-herói, né? Mas vai ver a casa, né? Como que é, porque a gente vê que realmente a gente sabe que isso impacta, né? As relações. E aí eu me lembro de eu orar, então, todas as manhãs e tal. E naquela manhã, fazia pouco tempo que eu tinha saído do trabalho, eu era concursada pública, e Deus tinha me direcionado a largar tudo para eu buscar a Ele. Não é porque Ele me deu um livro, não é porque tinha um ministério, não existia isso ainda. Era realmente, simplesmente para conhecer a Deus. Então, Pelo Deus... contrário, você estava ainda com aquele processo de muita dor e Exatamente, de ferida, muita né? dor. E foi muito claro, ele usou muitas pessoas, usou muitas situações para confirmar isso, que eu tinha que pedir exoneração. Com muita dificuldade, eu obedeci, ok, vamos lá, e comecei essa minha vida durante a manhã toda, eu estar ali lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Era aquele tempo, aquela estação, né, para poder ter essa coisa de mais qualidade. E eu me lembro que era uma manhã muito chuvosa, bem fria, e eu acordei, ai gente, que preguiça. Aí eu olhei para aquela cama, a cama olhou para mim, mas como eu estava, né, num compromisso, então eu comecei ali a orar, né, a falar com Deus. Mas sabe quando você sente aquela oração vazia, que parece pesada, parece que não passa do teto e tal? E eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração. É só um cheque na lista, né? Tipo Orei. isso. Eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração. Seja sincera, seja verdadeira. E aí eu fiquei buscando pecado em mim, assim, sabe? Né? Tenho algo para confessar, porque todos os dias eu tinha o meu tempo de confissão, de oração, de pedir perdão ao Senhor. Eu orava muito, Salmo 51, aqui eu deixo a dica para as pessoas. Salmo 51 vai falar, né, sobre o Senhor, ele cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Né? Salmo 139 também vai dizer, sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, assim, essas passagens eram as minhas orações naquele tempo de, Senhor, me mostra o que está errado, porque eu sei que tem coisas erradas, mas eu não consigo ver. E ali eu comecei a ficar buscando algum pecado, assim, para confessar alguma coisa, e eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, só fala o que você está sentindo. Vasti, você não tem noção. Foi uma oração tão simples que eu não esqueço até hoje, fazem muitos anos, mais de 10 anos. E eu falei assim, Senhor, olha, papai, o senhor tá vendo aquela cama ali? Aquela caminha com aquela coberta. Tá me chamando. É ali que eu queria estar. Eu queria estar debaixo daquela cama com esse frio. Eu sempre trabalhei fora, eu nunca tive oportunidade de ficar dormindo até mais tarde. Então, assim, eu poderia estar dormindo, eu queria, minha carne queria estar dormindo, mas eu escolho estar aqui. Eu escolho me conectar com o Senhor. Ai, Vasti, eu falo que é como que se a porta, assim, sabe? Da sala do trono se abrisse. Acabou
aquele peso, aquela coisa densa, porque eu fui sincera com o Senhor. Então, às vezes, a gente vai para Deus em orações muito repetitivas, muito prontas, muito, ó Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, engrandecido. Deus é, tudo isso é. Mas será que você está com vontade de dizer isso agora? Ou será que o que você quer falar para Deus agora é, Senhor, estou chateado com meu marido, ele me ofendeu, eu estou ferida com ele, eu estou triste com ele, ou com a minha sogra, ou com tal pessoa. Então, assim, é abrir o coração. Então, a confissão, eu acho que ela entra nisso também, não só o confessar o seu pecado, mas confessar o seu sentimento, o seu coração. Tipo, como eu falei aqui, eu não queria orar, eu queria estar ali na cama, mas eu escolho, é diferente, né? Então, eu acho que é bem importante. E às vezes, você estava falando aí de confessar e ficar buscando o pecado, buscando o erro, e alguém pode estar pensando assim, mas pra que eu vou ficar procurando? Por que eu tenho que procurar o que eu estou fazendo de errado? Se eu não sei o que está fazendo de errado, tá tudo bem. Só que, na verdade, por que a confissão é importante? Porque se a gente não tem a confissão, se a gente não reconhece algo, a gente não tem como tratar. Exato. Então, é como você chegar num consultório médico e não querer um tratamento, mas não saber investigar qual é a doença. Uhum. Para que você precisa de tratamento? E a gente não tem como buscar a Deus e querer que Deus mude, transforme, que Deus ofereça esse tratamento pra gente, se a gente não reconhece, né? Exato. Eu só mudo aquilo que eu conheço. Que eu conheço. E mais até, né? Porque a palavra confessar, no grego também, ela significa concordar com. Ou seja, então, eu estou concordando com Deus de que existe aquilo ruim, de que é isso, de que é uma inveja, de que é um medo, de que é uma preocupação, de que é um desespero, uma ansiedade, sabe? Ou uma tristeza, ou uma ferida. Então, eu estou concordando. E a partir do momento que eu falo que eu concordo, aí o sangue de Jesus vem e me limpa e me purifica, né? Gente, falando de confessar para Deus, e como fica essa relação com o próximo? Uhum. Porque às vezes a gente, eu vou orar, vou confessar, vou falar com Deus, mas eu queria tanto um abraço. Sim. Eu queria falar com alguém aqui, que está aqui do meu lado. Como a gente procura essa ajuda também? Porque a gente não pode sair falando também das nossas dores e dos nossos traumas para todo mundo, buscando ajuda nessas pessoas, porque nem todas as pessoas podem nos oferecer essa ajuda, né? Como é que qual é esse caminho para o desabafo? Bom, primeiro vamos só trazer aqui um panorama em relação a esse confessar para Deus, porque a palavra vai dizer lá em João 1,9 que se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoá-lo. Sim. Então, a gente entende que quando a gente confessa para Deus, nós somos perdoados. Agora, existe aquela palavra em Tiago 5,16, se eu não me engano, que vai dizer que quando a gente confessa ao outro, a gente é curado. Então, olha aí, né? A gente precisa ser perdoado, porque assim, né? Quem tem poder para me perdoar do pecado que eu cometi? O Senhor. O outro, ele pode me perdoar de algo ruim que eu tenha feito a ele, né? Ok, mas antes disso, o próprio Deus já me perdoou, né? Então, o perdão, ele vem do Senhor. Agora, a cura vem desse confessar, né? Da gente falar, porque é diferente quando a gente abre o coração e nós confessamos pro outro, porque daí é a hora que o orgulho vai ao chão. Porque uma coisa, assim, é falar para Deus, ainda que muitas pessoas têm medo, não se sentem dignas, outras ficam com medo do castigo que Deus pode trazer, enfim, o pecado, ele gera afastamento, né? Porque a pessoa, ela se sente culpada, ela não se sente mais digna, e como que eu vou falar com Deus novamente sobre esse assunto? Eu me lembro de um trecho do livro do Max Lucado, que eu amo, que ele fala muito, aliás, falando sobre o tema amor. Max é um dos autores que mais fala sobre o amor de Deus, né? E ele, num texto dele, ele dizia desse sentimento nosso de pensar assim, puxa vida, mas eu tô de novo nesse canto confessando essa mesma coisa a Deus. E o Max, ele é muito poético, sabe? Então, quando ele traz ali, eu me lembro de chorar ao ler, né? E que é como eu me via naquela época, porque a gente fala de padrão de comportamento, é difícil a gente quebrar o padrão de comportamento, os hábitos. Então, a gente vai cair em alguns pecados inicialmente recorrentes, mas entender que o cérebro está aprendendo a compreender que aquilo não mais. Então, eu estou num processo de metanoia. Né? Exatamente, não se conformar. Agora, a busca de alguém ela é extremamente importante e há de se ter muita sabedoria. Por quê? Infelizmente, tem pessoas que elas não estão preparadas para ouvir algo. De repente, alguém vai confessar um aborto, vai confessar uma traição, vai confessar algo. Sabe que quando eu comecei a trabalhar atendendo pessoas,
Eu me lembro de uma mulher que ela veio e ela começou a contar uma história de uma traição como se fosse uma outra pessoa, sabe? Né? E eu percebi ali que era algo sobre ela. Então, ali o Espírito Santo me ajudou a conseguir conduzir de uma forma em que ela se sentiu livre para falar, olha, na Na verdade eu verdade, estava... essa história É, toda. sou eu. Ela falou, mas sabe o que é? É porque eu já falei isso para umas 2, 3 pessoas de grupos de mulheres. E quando eu falei, assim também, contando que era alguém, as pessoas, "Ah, meu Deus, misericórdia! Nossa, que absurdo!" Então, só o julgamento da pessoa já travou. Já bloqueou. E essa mulher, ela continuava presa em medicamentos, ela continuava presa na pornografia, ela continuava presa em tantas coisas, porque ninguém tinha tido o lugar de acolhimento e de escuta sem julgamento, mas partindo ali para cura, porque sim, ela já estava confessando, porque ela já sabia que era errado. Tá? Ela não estava normalizando e não estava querendo que alguém falasse, não, olha, você está certa, pode continuar fazendo isso. Não, ela só queria ter um lugar de não ser julgada, para a gente entender o que estava levando ela àquelas traições, o que estava levando ela a olhar para outra pessoa. E aí, a forma terapêutica conseguiu ajudar ela a compreender e libertar ela disso. Porque muitas vezes não é nem a maldade do outro, né? Exato. A incapacidade mesmo. Exato. O outro não está preparado para atender a Exato. gente naquele nosso problema, naquela nossa dor, naquela Então, é dificuldade. sempre buscar uma pessoa madura emocionalmente e espiritualmente, né? Esse, assim, é o cerne. E orar e pedir ao Espírito Santo que ele mostre, porque ele vai mostrar, sabe? Senhor, coloca alguém no na meu minha... caminho. Isso, coloca alguém no meu caminho, à minha frente, que possa me ouvir, que possa me direcionar. Quem, Senhor, traz ao meu coração e tal. E o Senhor traz. Ele traz, e aí é realmente quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que confessaram coisas que elas nunca tinham falado. Eu mesma. Você sabe que parte da minha cura foi lá no processo terapêutico, onde eu consegui falar pela primeira vez os abusos que eu tinha sofrido. Nem o meu marido sabia dos abusos que eu tinha vivenciado. Ele soube lendo o meu primeiro livro, Sarados para Sarar. Mesmo? Exatamente. E eu só consegui falar isso diante, né, da psicóloga ali, da psicóloga no contexto ali terapêutico, que ela atendia também como voluntária na igreja, então tinha também o contexto da oração, então foi diferente o trabalho que ela fez, não tanto no papel de psicóloga, mas mais ali no papel de acolher mesmo e de a gente orar sobre aquilo, e houve, né, cura. Por quê? Porque foi a primeira vez em 32 anos que eu coloquei aquilo para fora. Porque não é fácil a gente falar de coisas que estão escondidas, sabe? Então, precisa sim ter esse filtro e esse bom senso, essa maturidade. Existe muito silêncio, né? Gente, vocês vão ter oportunidade. Não faz isso agora, não. Você espera, termina aqui de assistir o nosso episódio, aí você volta aqui no Hope Hour e você vai ver o episódio que a Roberta Sara esteve aqui com o Wagner e com a Rose. E ela contou detalhes da história dela, uma história de transformação mesmo, de muita dor. Ela está falando aqui de abusos muito difíceis, repetidos por muitas e muitas vezes, que deixaram marcas muito severas e muito cruéis. E essas marcas, muitas vezes, provocam o silêncio. É algo Sim. que você provavelmente... A culpa, porque o medo, a vergonha. Sente, exatamente, se sente culpado por ter ocasionado aquilo, e a gente introjeta o sentimento do abusador. Então, tantas coisas que a gente não sabe nem como lidar. E nesse caminhar com o Senhor, Ele vai nos mostrando outros sentimentos também de aprisionamentos, né? Nessa questão afetiva, emocional. Então, uma coisa que eu tinha dificuldade com meu marido era na questão dele me orientar a fazer algo. Então, tipo, não, a vida inteira mandaram eu fazer coisas que eu não queria fazer. Agora ninguém vai fazer. Então, mais fala nada. Exato, aí você vai para uma posição de rebeldia, em vez de ocupar um papel de auxiliadora, idônea, como a palavra nos ensina. Então, fica tudo disfuncional por causa dos traumas, entende? Como trauma é pecado e consequência de trauma também se torna pecado. Então, você sabe que eu me lembro que a primeira vez que eu fui ministrar, no ano de 2014, foi a primeira pregação que eu fui fazer. A igreja me chamou, era um grupo de mulheres grandes e tal, e todo mundo queria ouvir meu testemunho, porque como é um testemunho muito forte, então as pessoas ficam, ai, conta a sua história, conta a sua história. E eu sempre vou buscar na fonte, né, no Senhor, o que Ele quer que eu fale. Claro que a minha história sempre vai entrar de um jeito ou de outro, porque esse foi o chamado que Deus me deu, né? Você vai por toda a terra contando o que eu fiz na sua vida e tal. Então, mas nem sempre vem só puramente o testemunho. Às vezes vem uma palavra e pincelado ali algumas questões do meu testemunho. E eu me lembro que eu buscando ao Senhor, Ele me deu a palavra de arrependimento. Ministre sobre arrependimento. E aí veio a palavra de João Batista, que pregava sobre arrependimento. O próprio Jesus, a primeira palavra dele foi sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e tal. E eu fiz a pregação, ali contei um pouquinho da minha história, mas o foco foi o arrependimento.
E eu me lembro que quando terminou, uma moça veio na minha direção, assim, mas assim, com tudo, numa fúria, numa... Como assim? Eu não entendi nada o que você falou. Como assim você teve que se arrepender se você foi a vítima da história? Então, ela não se conformava de pensar assim, não, você foi abusado, você foi abandonada, você foi deixado. Tipo, se tudo de ruim aconteceu com você, você tem que se arrepender do quê, minha filha? E aí, eu falei a ela, né? Não conseguia dizer tão claramente como hoje eu consigo, que eu ainda estava aprendendo um pouco sobre isso, mas é no sentido de se arrepender dos comportamentos que são decorrência, como eu disse, orgulho. Permitir que o outro dite o seu comportamento. Exatamente, orgulho, a necessidade de aprovação do outro, inveja, insatisfação e tantas coisas. Então, tudo isso, sim, foram pedras, como você começou trazendo aqui. Então, tudo isso eram pedras que estavam no meu caminho que precisavam ser implodidas, vamos dizer assim, precisavam ser retiradas para que eu pudesse trilhar o caminho que o Senhor havia determinado para mim. Ou seja, existe uma confissão a fazer. Existe mesmo sempre. Quando o erro é do outro. Sim, existe. Porque isso impacta na gente. Exatamente, impacta. E também, Vasti, gera mágoa, gera ressentimento. E a própria Bíblia vai dizer lá em Hebreus, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês. Então, eu falo o seguinte, que ainda que o outro tenha causado algo a você, que você não seja responsável, tá? Pela situação, pela dor, pelo trauma. Não tira a culpa e a responsabilidade do outro. Não né? isenta. Mas o sentimento desperto em você é responsabilidade sua. É como eu digo, eu dou um exemplo muito claro assim. Imagina que você recebe visita na sua casa e que o filho, uma amiga sua, super querida, e o filho dela quebra um vaso caríssimo, que você ama, que você amava. No bom senso, o que a gente vai fazer? A gente não vai falar, paga. Eu quero que você pague. Você vai me dar o dinheiro. Não, né? A gente fala, por mais que a gente esteja aqui, né? Eles falam assim, tá tudo bem, acontece, criança, né, tal. O que você vai fazer? Você vai repor o vaso, você vai comprar outro, né? Então, é mais ou menos isso. O outro causou um prejuízo a você, mas é você que tem que dar conta disso. Mesma coisa, se algum vizinho desavisado joga lixo no portão da sua casa. Você não vai ficar lá, né, ali, ó, eu tô esperando alguém vir tirar esse lixo. E acumulando rato, barata, bicho. Não. Ainda que não tenha sido você que jogou aquele lixo, você vai recolher aquele lixo, porque a casa é sua. Porque a casa é sua. Entende? Então, a casa aqui é sua, emocional, espiritual. Somos templo do Espírito Santo. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Ainda que o outro tenha jogado lixo emocional em nós, nós precisamos... É o que eu falo também. Eu gosto muito de usar analogias, né? Porque eu acho que eu aprendo muito assim. O método de Jesus, inclusive, né? O coletor de lixos, o que ele faz quando ele passa na rua da nossa casa? Ele não bate no portão assim, ó. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, querida, posso entrar? Tirar o lixo? Ele vai lá no banheiro, tira o lixo. Ele vai lá na cozinha? Não. Ele tira o lixo que eu coloquei para fora. Entende? Então, assim, quando a gente coloca o lixo para fora, esse lixo é recolhido. Enquanto a gente não tem essa ação de colocar para fora, nem Deus pode fazer nada, porque ele nos dá livre-arbítrio para, né? Ele ensina sobre o perdão, ensina sobre a confissão, mas nós precisamos ter esse ato. Enquanto a gente guardar nas gavetinhas, a gente está fazendo dessa dor, na verdade, um tesouro, às vezes. Exatamente. Né? Uma idolatria, às vezes. Então, olha quantos pecados que a gente está falando, decorrentes até mesmo de situações que as pessoas não causaram. E outra coisa, a psicologia, a psicanálise vai explicar muito também sobre essa questão de repetição de padrão familiar. Então, tem famílias que têm problema com álcool, tem famílias que têm problema com traição, tem famílias que têm problema com abandono. Então, há essa repetição de padrão, o que também se torna pecado. Como vai dizer lá em Êxodo, que até a 3ª e 4ª geração é impactada na consequência do pecado. Então, na neurociência, vai explicar que a gente herda... As marcas. Exatamente. DNA, as partes. A epigenética também explica essa coisa, né, do comportamento através, né, dessa... Que não é determinante, mas influencia. Influencia, né? Entendeu? Então, assim, se a gente olhar tanto no parâmetro bíblico como psicológico, a gente vai ver que a gente acaba repetindo pecados ainda que a gente não queira. Então, a consciência que vem através da confissão é o que realmente me ajuda a mudar. Existe uma diferença? Eu sei que você trabalha muito com o público feminino. Existe uma diferença dessa forma de confessar da mulher e do homem? É um processo diferente ou é igual para todo mundo? Olha, eu não sei se é porque o meu marido é um homem durão
que eu não atendo homens, né? Aham. Assim, já desde muitos anos eu só atendo mulheres. Então, assim, eu nunca tive eu já atendi homens com as suas esposas, com as Sim. respectivas esposas. Mas, assim, o meu marido, ele demorou muito para entrar num processo de transformação emocional, ainda que ele já fosse cristão, convertido, mas, assim, muita dificuldade de confessar, né? Então, até eu falava, olha, aqui nessa situação você tem agido assim, assim, tem prejudicado a mim, as meninas, com a sua grosseria, estupidez e tal. É meu jeito de ser, eu sou assim. Então, eu acho que talvez para os homens, por eles terem sido criados nessa coisa mais bruta, mais forte, mais homem não chora. O erro, né? Porque é fraqueza, reconhecer fraqueza. erro e tal. Então, pelo menos, alguns homens que eu vejo, assim, do nosso meio, que a gente conhece, têm um pouco mais essa dificuldade, sim, né? A mulher acaba sendo mais sensível a Sim. isso. A mulher, às vezes, ela se sente assim também acuada, né? No sentido de, você tá me criticando, você tá me expondo, né? Ou quando a pessoa acha que, na verdade, a gente tá falando alguma coisa para poder prejudicá-la. Mas quando depois ela reflete, eu posso contar N histórias em relação a isso também. Mas quando a pessoa reflete, vai levar para o Senhor, depois o Espírito Santo sinaliza ela. Eu lembro de uma mãe que me pediu ajuda para a filha. A filha já tinha tentado suicídio várias vezes e vivia num contexto, assim, bem vulnerável psiquicamente. E minha filha, e aí, assim, dá um jeito na minha filha, né? E aí, eu conversando com a filha, eu vi que grande parte dos problemas emocionais da filha estavam ligados à relação dela com a mãe. Uma mãe controladora, mandona, né? Beirando ali o narcisismo e tal. E eu falei assim, bom, eu vou ter que conversar com essa mãe. E aí eu orei muito e o Espírito Santo me direcionou realmente a falar com ela. E aí eu chamei ela, falei, olha, posso tratar com a sua filha, sim, mas é importante também você entender que você também precisa de cura. Vasti do céu, parece que eu joguei uma pedra nela. Que ela, eu tenho 30 anos de vida cristã, eu vou na igreja todo domingo, eu preciso de cura? Você não sabe com quem você está falando. E ela foi super orgulhosa e arrogante. E meu coração, eu só tô obedecendo o que Deus colocou no meu coração. Tá, vai vendo. 7 meses depois, ela veio a mim. Ela falou, Roberto, eu preciso te pedir perdão, porque eu estava num evento e o Espírito Santo falou no meu coração. E eu achei tão legal a forma como o Espírito Santo pegou a fala dela e devolveu para ela, porque ela disse, quem você pensa que é para falar que eu preciso de Quase cura? uma Foi essa né? expressão de tipo assim, já sou crente de carteirinha há muitos anos e eu não preciso de cura, ou seja, não preciso de confissão, né? Tá tudo bonitinho. E o Espírito Santo falou ao coração dela um dia, falando, quem você pensa que é para não precisar de cura? E aí ela veio buscar ajuda e foi um trabalho lindo ali, depois que potencializou. Então, todos nós precisamos confessar, todos nós precisamos de cura em alguma área, em algum pontinho da nossa vida, né? No seu processo de transformação, você percebe que a confissão te ajudou a ser mais dependente da graça de Deus, da misericórdia? Com certeza. Não só da graça, como entender o amor. Você sabe que antes eu vivia uma vida religiosa nesse jeito. Não falo palavrão. Não pode fazer isso que é pecado. Então, aquelas regras religiosas seguidas à risca. Mas eu não sentia o amor de Deus, Vasti. Eu não conseguia sentir. Pelo contrário, eu achava, por conta da minha história de vida, que Deus não me amava, não se importava comigo, não estava nem aí para mim e tal. Uma e projeção da vida. Exatamente. Pra Deus, né? E a partir do momento que eu comecei a falar, eu até conto muito isso no meu livro Desconstruindo o Meu Eu, que foi esse processo de desconstrução mesmo. A partir do momento que eu percebi Deus acolher a minha dor através daquela psicóloga, porque Deus também sempre vai usar pessoas, Sim. né? Sempre vai usar veículos ali. Ali foi quando eu comecei a sentir primeiro aquele amor, assim, né? Aquilo me abraçando. Poxa, alguém parou a sua vida para ouvir voluntariamente e tal. Ok. E ali eu lembro que eu chegava, inclusive no processo terapêutico, falando para ela, Deus falou ao meu coração que eu sou egoísta. Aí ela, não, imagina, você não é egoísta, porque toda a minha história, eu sempre agradando todo mundo. Eu falei, Deus falou meu coração. Ela falou, então se Deus falou, quem sou eu para não falar? E aí Deus começou a me mostrar, Vasti, de uma forma tão gentil, porque eu falo que ele mostra, mas ele não condena. Mas ele mostra de forma que constrange. E esse constrangimento nos move a mudança. Provoca. Exatamente. E aí eu comecei a ver, sabe? Eu sou egoísta, eu sou invejosa, eu sou insatisfeita, eu sou ingrata, eu sou não sei o quê. E a partir do momento que eu ia vendo esses pecados, esses erros, que o Espírito... Não era ninguém que ia falando. O Espírito Santo ia me sinalizando. Eu ia sentindo um amor no aspecto de tipo, filha, eu limpo isso em você. A minha graça cobre esse pecado. O meu amor transforma aquilo que foi maldição em bênção. Então, eu falo que
eu consegui realmente sentir a profundidade do amor de Deus quando eu pensava assim, quando eu vi aquela sujeira, e é como que, sabe quando a gente vê, o que eu vou falar aqui é muito forte, impactante até, mas sabe quando você vê talvez uma criança, né, com um odor diferente ou um pouco sujinha, e aí você não quer chegar perto daquela criança até pelas questões sociais ou o que quer que seja, a gente tem a tendência, sabe? E é como que se Deus pegasse aquela criança toda suja, sabe? Toda ali Com trapos, né? isso, exatamente, sabe? Assim, né? Que na minha mente vem, eu não consigo verbalizar aqui, porque eu nem sei o que pode ser falado. Mas imagina ela suja, como Davi vai dizer, de um lamaçal. O Senhor me tirou de um lamaçal. Então imagina, quem faz isso? Que amor é esse? Então ali, quando eu estive diante dos meus maiores pecados, perceber que Deus ainda me amava, sabe? Que Ele estava me abraçando e que Ele estava falando, eu vou te transformar, eu vou te limpar. Uau, esse amor é indizível, esse amor é... E eu não consegui em 15, que 15, imagina mais, em 27 anos de vida religiosa, eu não consegui sentir esse amor como quando eu confessei. Então, a confissão, ela me aproxima dessa graça e entender que nós somos pecadores, mas que nós somos perdoados por aquele que nos limpa, nos lava e nos purifica. Já estamos salvos, né? É. E é a maravilha de você reconhecer o erro, mas um erro que o preço dele já foi pago já. Exato. E aí, quando a gente reconhece também a necessidade de um Salvador, Sim. de um Redentor. A gente Exato. percebe que a gente não se basta. Exato. Tudo que a gente fizer, por mais bem intencionado que a gente faça, Sim. não vai ser suficiente. Da desconstrução, então, você falou que você veio no processo de desconstrução. Aí começa um outro processo, que também às vezes é doloroso, que é a reconstrução, Sim, né? Porque sim. se algo foi quebrado ali, se sacolas foram tiradas e muita coisa foi tirada, alguma coisa ainda precisa sustentar a estrutura. Como é que a gente faz? Depois da confissão, qual que é a base para essa reconstrução? Aí é uma mudança de mentalidade, como Romanos 12:2 vai dizer, né? Que nós precisamos mudar a nossa mente. Então, como que a gente muda a nossa mente? Através da palavra de Deus, que entra numa outra disciplina espiritual, através da oração, porque à medida em que eu falo, eu vou sendo lembrada. Você sabe que uma coisa que também é uma disciplina espiritual, aliás, tem um livro fantástico, que é a Celebração da Disciplina, né? E tem uma disciplina que é a escrita, e o escrever também ajuda. Então, os diários, como você falou aqui no início, eles ajudam muito. Sabe, pontos em que eu preciso melhorar, porque nós temos uma questão cerebral de que o nosso cérebro, ele vai pelo caminho mais rápido, pelo caminho que ele aprendeu. Então, naturalmente, ele vai de novo bater naquele comportamento que você não quer. Na conexão que já foi feita. Exatamente. Então, para você mudar esse comportamento, você precisa começar a construir um novo comportamento. E é igual escola, quando vai lá na escola, que você não sabia o que era a letra B, o que era a letra A, como que se escreve bebê, por exemplo. E era lá a professora falando B, fazia os pontilhadinhos, E, A, tanto com tanto, esse com esse dá o quê? Aí, nananã, sabe? Aquela coisinha bem infantil Didática. E bem repetida, né? Então, assim é. Então, quando a gente está nesse processo, a gente precisa se lembrar, ter muita também graça conosco mesma, muita empatia, muita compaixão, né? Porque muitas pessoas acabam caindo na condenação e na culpa. Como eu disse, né? Naquela parte do livro do Max, de novo aí. Né? Porque eu me via de novo aí, Roberta. Não acredito que você tá de novo aí. Eu já sei aqui, mas é que o caminho daqui para cá, ele é muito mais longo do que é o que a gente faz assim, né? Exatamente. Então, até realmente aquilo se tornar, vamos dizer, real dentro de você, vai um processo. Então, é não desistir, é usar todas as ferramentas que puder, a escrita, a oração, a leitura da palavra, e não desistir de você. É você não desistir de você e buscar em Deus essa ajuda, porque a palavra também vai dizer que o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Né? Então, assim, eu tenho consciência, mas não adianta eu querer fazer na força do meu braço. Ah, entendi. Então, agora eu falo muito, então agora eu tenho que diminuir um pouco, porque a minha fala, eu fofoco, eu faço isso ou aquilo. Então, aí a gente vai falando até de fofoca, você sabe que uma coisa que Deus trabalhou no meu falar é porque eu reclamava muito, eu murmurava demais, reclamava muito, era muito negativa, né? Também por conta da história de vida que só tinha coisas ruins, então tudo que eu via era um cenário negativo. E eu lembro do Senhor falando ao meu coração que era para mudar o meu falar, mudar as minhas palavras. E aí veio um jejum de 40 dias sem reclamar. Eu vou te falar, menina, nunca foi um jejum tão difícil.
Nunca foi um Engolindo jejum palavras. sem brincadeira. Sabe o que eu percebi naquela época? Que eu quase não tinha o que falar. Por quê? Porque então, praticamente, 80% da minha fala era crítica. Porque se eu agora estava intencionalmente ali com o Senhor, buscando cumprir esse propósito, vamos dizer assim, né? Eu quase não falava. E aí foi tão engraçado que eu lembro de estar subindo uma avenida e um rapaz está fazendo uma conversão com uma latinha de cerveja na mão. E aí ele jogou na rua. Eu não falei, Vasti, eu não falei. Eu só fiz assim... Aí o Espírito Santo, na hora, veio na minha mente assim, até esse aí não é pra você fazer. Tipo assim, era uma crítica, eu estava fazendo uma crítica. Então, assim, foi um processo transformador na minha Sara, fala, né? Foi um processo transformador na minha fala. Então, assim, na prática, como reconstruir é buscar em Deus as estratégias. Porque aqui, ó, para mudar o falar, eu já trouxe aqui uma dica prática, uma ferramenta, né? Para mudar os pensamentos, a leitura da palavra de Deus e a declaração da palavra. Porque uma vez que eu leio, eu declaro. Eu ouço. Eu ouço o que a palavra vai dizer, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu vou sendo retroalimentada através daquilo que eu estou verbalizando. E aí, eu estou também mudando a minha esfera espiritual quando eu passo a declarar a palavra de Deus, né? E aqui em um dos episódios que a gente trouxe aqui nessa série, a gente falou sobre escolher os pensamentos. Então. Porque às vezes vem aquele pensamento e você fala, não, esse eu não vou nutrir, esse eu abandono. E substitui por um pensamento que seja benéfico para você, isso né? mesmo. E a gente chega no fruto do Espírito, né? Numa das nuances do fruto do Espírito, tem tantas características e uma delas é o amor. E eu acho que o amor também é um caminho para isso. E a gente vai lá em 1 Coríntios 13 e a gente vai ver que de tudo que é trazido ali, né? De todas as maravilhas, a força do amor, como ele suporta, como ele é benigno, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não falha. E aí fala no final, né, que de tudo, o mais importante, então, é o amor. Eu acho que o amor acaba sendo esse fio condutor nessa reconstrução. Porque a gente tem que se amar. A gente, às vezes, ama o outro e o erro do outro, que quando o outro... E isso acontece muito na maternidade, né? Um filho erra, e aí o que você quer fazer? Acolher, e você abraça, e você... Mas quando é a gente não se trata, às vezes, com o mesmo amor. E a Bíblia traz esse amor que é equilibrado, que é perfeito, né? E que é pra gente também. A gente tem que se permitir viver esse amor no nosso processo de cura e de transformação também, né? E eu acho que essa questão da confissão traz também, né, esse amor ao outro. Porque à medida em que eu passo a me ver como um ser humano que erra e que falha, quem sou eu para julgar o outro também? Como a própria palavra vai dizer, aquele que nunca pecou, né, atire a primeira pedra, né? Da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então, à medida em que eu passo a me ver de uma forma muito humana, eu também passo a ver o outro de uma forma humana. E isso é a expressão do amor de Cristo na vida do outro também, sem condenar, né? E tem que ser expresso para nós também, né? E acaba que é um processo individual, mas é um processo coletivo também, né? A gente vê, por exemplo, na pandemia, como foi difícil passar pela pandemia, porque ela impunha pra gente um isolamento. E isso não é natural pra gente, né? A gente precisa desse convívio, esse convívio precisa ser saudável. Para isso tem que ter esse olhar, né? De amor pra gente, de amor pro outro também. Eu acho que você já até trouxe aqui, mas vamos reforçar 3 passos práticos, que eu acho que é o que você traz, né? Sobre examinar a consciência, sobre arrepender e sobre se esforçar. São 3 passos para a gente conseguir trilhar esse caminho de transformação. Primeiro, pedir ao Espírito Santo que ilumine, que Ele traga, que Ele nos mostre, porque quando Ele nos mostra, é aquele amor constrangedor que eu falei, né? Onde é irresistível a gente não confessar. Não é constrangedor de vergonha, não, viu, gente? É de querer... de provocar uma mudança. A palavra vai dizer, né, que acho que Paulo vai dizer em uma das passagens bíblicas, que é o amor que constrange. O que é o constrange? Não da vergonha, mas de dizer assim, meu Deus, como o Senhor me ama, eu não mereço, é a graça. Eu não mereço e o Senhor me ama dessa maneira. Então, quando Ele traz esse pecado, Ele traz de uma forma tão
amorosa, que a gente fica assim meio que, peraí, mas o Senhor está apontando isso para mim, ao mesmo tempo eu estou sentindo esse amor absurdo, então por isso que é esse amor que constrange no sentido de não tem como eu não me arrepender, não tem como eu não confessar, porque é uma resposta, né, do nosso espírito e da nossa alma em relação a isso que a gente recebeu do Senhor. Então, essa é a iluminação. Exatamente, esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa confissão, esse falar, colocar diante da cruz de Cristo mesmo, né? E pedir que o Senhor nos ajude nesse processo de transformação e de reconstruir, como eu disse aqui, né? Reconstruir novos caminhos, novos pensamentos, novas conexões neurais, novos hábitos. Que essa seria a parte do esforço. Que seria isso, a parte onde a gente se empenha, né? Porque eu falo que é sempre uma parceria entre nós e Deus. Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, mas aquilo que é da nossa parte, Ele vai deixar que nós façamos. Então, existe também uma parte que, principalmente esse reconstruir, é muito sobre a gente também se empenhar, a gente ser intencional, porque se nós não formos intencionais nisso, rapidamente a gente já vai cair de novo no padrão de comportamento antigo. É aquela história, né, de você pede a Deus para ganhar uma maratona. Uhum. E aí Deus não põe uma medalha no seu peito. Você precisa correr e treinar. Ele te dá um tênis. Tipo isso, entendeu? Vai treinar, vai correr, te dá vai saúde para você poder... porque às vezes a gente quer uma transformação, mas uma transformação repetindo os mesmos hábitos. Então. Não vai funcionar, como, né? De jeito nenhum. O amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que não se orgulha. E é o amor também que é humilde. E pra gente criar essa dependência de Deus e, inclusive, confessar e viver esse amor, a gente precisa dessa posição de humildade, né? De deixar que Deus atue na nossa vida, de se abrir. Eu amo a passagem bíblica de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos, se arrepender e buscar a minha face, então eu sararei a sua terra. Se a gente pensar num contexto até de cura emocional da nossa terra, coração, né? Olha lá, humilhação é um caminho, oração é outro caminho, se converter dos seus maus caminhos, né? Se arrepender e confessar é outro caminho. Então, tá ali a palavra, ela é muito clara, né? Ela mostra pra gente tudo aquilo que é necessário. É verdade. Para essa jornada. É um verso muito prático, né? Sim. Traz didaticamente ali um caminho para ser trilhado para a gente chegar lá. E amo também a passagem que diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então não há pecado que se sobreponha a esse amor quando realmente a gente está com o coração quebrantado. Mas tem que buscar, inclusive, esse quebrantamento, porque nem sempre ele vai ser natural. Principalmente por conta das defesas emocionais, estruturais, enfim. A consciência cauterizada, que é aquela coisa que eu já não vejo mais aquilo como pecado de tanto que eu me habituei, me acostumei a fazer aquilo. Então, é buscar mesmo também ser intencional nessa quebra do nosso espírito, do nosso orgulho, do que quer que seja, para chegar a esse lugar realmente irresistível diante do amor de Deus. E você tem visto isso acontecer muitas vezes? Você que trabalha com essas mulheres, que tem falado e levado a cura, né, para as mulheres e para as pessoas que viveram esses traumas. Você tem visto muito dessas histórias e desses desabrochares? Sim, eu falo que é exatamente isso. Aquelas mulheres que elas fazem a ligação da vida espiritual com a busca pelo emocional, porque não é só em terapia. Tem muita gente que coloca a força no terapeuta, acha que aquela pessoa vai resolver todos os problemas dela. Não, né? Existe ali um papel do terapeuta, existe ali algumas ferramentas, mas se essa pessoa não aliar isso, a vida dela com Deus, e a essa humilhação diante de Deus, a essa busca, o processo ele não avança, sabe? Ele vai até um determinado ponto. Agora, quando essas pessoas estão submersas em Deus, quando elas estão mergulhadas no Senhor, nas disciplinas espirituais, quando elas estão buscando olhar para si, não é sobre o outro mais, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, não, deixa eu ver o que tem em mim, o que foi produzido em mim através dessas coisas, sabe? O olhar para si, o olhar para dentro, nossa, é fantástico, a gente vê que essas pessoas desabrocham e elas evoluem, e o processo delas é até mais rápido, sabe? Agora, aquelas pessoas que já não tem essa humildade, essas pessoas que não aceitam crítica, que a defesa e o orgulho delas é lá no alto, aí é um processo bem mais demorado, até para mim, porque eu não posso sinalizar para elas, principalmente num contexto terapêutico, eu não posso chegar e falar, olha, eu tô vendo isso em você, não. Ela precisa ver. Ela precisa ver, porque se eu falar, não vai surtir efeito nela. Então, precisa
né, e vamos dizer assim, e movendo ali, né, pelas laterais, até que aquela pessoa, olha, você já parou para pensar nisso? Reflete um pouquinho sobre isso e tal. Então, é ir respeitando, a não ser quando Deus me direciona mesmo, como foi naquela mulher, que eu senti que era para Aqui falar. você pode chegar com tudo. Mas eu não expus nada, eu só falei, olha, você precisa de cura, né? Eu não falei para ela, você é isso, você é aquilo. Em nenhum momento eu pontuei o pecado dela, né? Só que ela também precisava buscar ajuda para que pudesse melhorar a relação ali com a filha, né? E é legal que você falou aí da disciplina e de como ela traz esse benefício quando a gente aplica essas disciplinas espirituais. E às vezes a gente tem uma visão errada de disciplina, né? A gente está Sim. acostumado com disciplina com ser coisa ruim. Então, nossa, fulano foi disciplinado da escola. Vem com um peso, né? Sim. Algo negativo. É o pai que disciplina o filho, e aí parece uma punição. Ou é, sei lá, a disciplina da escola, né? Então, as disciplinas, nossa, aquelas matérias chatas, aquela coisa que eu tenho que estudar, eu tenho que... E não é isso, né? A disciplina é para ser um hábito de vida. Isso, exatamente. A confissão também é para ser um hábito de vida. Não é porque você já reconheceu muitas coisas, muitos erros, pecados, que pronto, agora também tô com a conta zerada. Não. É porque tudo é um processo, né? E esse processo de aprender essa nova vida, esse novo estilo de vida, ele também precisa ser repetido. Então, o cérebro, ele aprende por repetição. Então, se eu quero inserir algo na minha vida, eu vou precisar ser disciplinada naquela ação. Né? Seja orar, de preferência no mesmo dia, ler a Bíblia, de preferência no mesmo horário, todos os dias, até que aquilo se torne um hábito. Né? Porque enquanto não se torna um hábito, aí, hoje eu faço, amanhã não, aí fica aquela coisa que a pessoa nunca consegue manter. Então, seria mais nesse aspecto mesmo de criar um hábito, de solidificar. Eu lembrei uma história, eu não sei se era um pastor ou um pregador, mas que ele falou que ele queria esse hábito de estudar a Bíblia logo cedo, né? Mas ele gostava muito de dormir. E aí, todos os dias um passarinho aparecia na janela e ele ficava irritado com aquele passarinho. E, nossa, esse passarinho... Aí um dia ele entendeu, eu falei, o passarinho tá me acordando porque eu oro a Deus para me dar esse momento. E o passarinho tá aqui me acordando, meu despertador natural. Exatamente. Exatamente. Ele passou a usar aquele horário e o passarinho não passou mais, não foi mais um incômodo na vida dele, porque já tinha cumprido o papel dele. Deus atende as orações, Deus a gente atende acha as que não. orações. Eu falo que Deus atende as orações e principalmente essas orações em direção à mudança. Que eu falo muito isso nas minhas ministrações, que as mulheres vêm, ai meu Deus, minha vida tá de ponta cabeça, depois que eu comecei a buscar cura, parece que piorou e tal. Eu falei, não, é só Deus tá atendendo a sua oração. Porque aí meu marido começou isso, eu falei, né, que ele tá usando o seu marido como ferro afia o ferro, o homem é seu companheiro. Então, a gente acha que, assim, quando a gente fala, ai, Senhor, me cura, me transforma, me torna uma pessoa melhor, tal, que isso vai ser assim, de uma forma, linda, maravilhosa. Não. Mágica. Vai ser com enfrentamentos, com desafios, até mesmo com conflitos, às vezes, de pessoas próximas, porque ali a gente está se vendo, o Senhor, né, permite que o outro seja como um espelho para nós. Então, é nessa relação aí que a gente vai sendo moldado pelo Senhor. É verdade. Tem outra história também que eu me lembrei agora, você falou do silêncio, de um casal que brigava muito. E aí era isso, a esposa queria a transformação do lar, porque ela não queria aquela casa desarmoniosa, então ela já tinha reconhecido ali qual que era o problema. E aí ela foi em busca de ajuda, e a orientação que deram para ela, toda vez que vocês começarem a brigar, bebe água. Conhece essa história? Já ouvi. E aí, de repente, as brigas acabaram, porque ela estava sempre, quando começava a brigar, a boca estava ocupada. Então, pronto, resolveu o problema ali. Muitas vezes, a gente precisa criar técnicas, né? É isso. A gente precisa pensar, bom, eu sei que a minha vontade é essa, então o que eu faço para não seguir a minha vontade? É ser intencional, E né? no começo pode não ser fácil, Não, né? não é fácil. Eu brinco, você Às falou vezes da no água. fim também não. Você falou da água, eu brinco, porque eu falo assim, mulherada, enche a boca de paçoca ou de farofa. Biscoito água e Porque sal. piorou, né? Aí que você não pode falar, porque aí fica mais feio, né? Enche a boca de farofa, que até pra tudo aquilo dissolver, você limpar a sua boca pra poder falar, a raiva já passou, né? É verdade. Mas é ser intencional, sabe? Uma coisa que eu fazia muito também, Vasti, era pegar versículos bíblicos específicos do que Deus estava trabalhando ao meu coração. Então, se eu estava confessando ser uma pessoa muito crítica, ou uma pessoa que eu não me submetia ao meu marido, ou que eu era uma pessoa muito pessimista, enfim. Eu pegava versículos, fácil. isso, e deixava em lugares, né,
Cola na geladeira. Exatamente, em lugares estratégicos, que é onde eu mais passava tempo, e eu ia realmente declarando aquela palavra, declarando, não para decorar ou para dizer, como eu conheço a Bíblia, decorei tantos versículos, não, era realmente para aquilo renovar a minha mente, então aí eu ia me lembrando. Para ocupar o pensamento, né? E você sabe até essa coisa de, gente, olha, falar com Deus, ele dá cada técnica, eu falo, depender, você estava falando de dependência, é depender de Deus para realmente construir novos hábitos. Numa daquelas também que eu estava buscando em Deus, mudar o meu falar, sempre lá na galera, nas amigas, ficava aquela rodinha das mulheradas, tudo falando mal dos maridos, né? Porque marido é isso, marido, e eu sempre lá no meio também. Aí, quando Deus começou esse processo de transformação na minha vida, né? Muda o falar. Né, eu lembro muito do livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Então, tipo assim, e para reconstruir uma fala sem você usar crítica, ou fofoca, ou falar mal de um, de outro, nossa, enfim. E aí eu me lembro que eu orei assim, Espírito Santo, Deus, me ajuda, eu não quero pecar. Porque eu não queria, só que eu sei que a força do hábito, ela era maior. Então, olha lá, então eu entendo, eu confesso, mas eu peço ao Senhor para me ajudar a mudar, porque é aí que é o processo de metanoia, de mudança, de transformação. E eu falava, Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor, faz qualquer coisa, mas não me ajuda a pecar. Eu não quero, né, estar no meio daquelas mulheres e falar. E aí eu falava bem inocente, essa oração infantil mesmo, sabe? É isso que o Senhor quer de nós, essa relação de dependência, como uma criança depende de um pai. Então eu fazia essas orações até que infantis, né? Foi muito engraçado esse dia. Aí estávamos lá conversando, reunidas, as mulheradas começaram a falar e tal. Eu ali me segurando e tal. Aí acho que passou um tempinho, acho que eu não consegui, já comecei a desviar do caminho, né? Vasti, do nada começou a me dar uma tosse. Mais uma tosse, mais uma... Não, sabe aquela tosse que você não consegue mais falar de tanta... E aí aquela tosse e todo mundo... O que aconteceu? Não sei. Aí daqui a pouco, olha... Eu lembrei, o Espírito Santo trouxe a minha memória. A oração que você fez. Eu estou te impedindo de falar. Aí eu, eu entrei, já entendi. Acabou. Entendeu? Então, assim, olha, as técnicas mais loucas. Ou seja, peça a Deus de forma prática. Porque ele vai fazer de acordo com cada um. Funcionou, pra mim funcionou. E funciona mesmo, porque às vezes a gente coloca Deus num lugar muito institucional. Exato. E não nesse lugar prático. Tem que ser próximo. Ajudar a gente aqui no dia a dia com as nossas lutas. E lutas pequenas, às vezes, né? Na sua história, a gente vê traumas e dores muito pesadas, muito fortes, né? Situações de abuso muito complexas. Mas a gente carrega traumas que a gente precisa trabalhar todos os dias e que a gente precisa... E a cura para esse trauma precisa vir do amor, do amor que é genuíno. Um amor que só pode vir de Deus. Ou não tem cura, né? Exato. Não tem como não passar por traumas, né? A minha filha, ela trabalha numa escolinha infantil e ela ontem até contava, ai mãe, fiquei com uma dó de uma menininha de 3 anos que estava lá, ela estava com dor de barriga e aí ela estava no refeitório e ela não conseguiu segurar e aí, né, saiu e todo mundo rindo, tirando sarro. Falei, tá vendo? Falei, ainda que essa criança tenha um lar maravilhoso, pais maravilhosos, lá no contexto, numa necessidade fisiológica, numa questão de um descontrole que pode acontecer com qualquer pessoa, ela sofreu um trauma, as crianças rindo. Aí você imagina, às vezes, ali o sentimento de vergonha dela, internalizado, reprimido, e que isso pode se refletir lá na frente, quando ela tiver com 20 anos de idade, num trabalho, numa apresentação, num programa, dela não conseguir falar em público porque ela sofreu uma vergonha, uma humilhação. Então, até que o inconsciente dela libere essa dor, esse trauma que foi reprimido para curar, ressignificar e ela vencer, você vê? Então, assim, todo mundo passa por traumas, intencionalmente ou não. Ou não, né? E para isso eu uso outra analogia. Por isso que a responsabilidade é nossa, né? Eu uso outra analogia para isso, eu falo muito da analogia na estrada. Então, se você imagina que você está numa estrada e um carro colidiu com você. E ali você se machucou, fraturou um braço, alguma coisa, e está na estrada, ali sangrando, o SAMU chega, né? Os paramédicos chegam e para te acolher. Se você ficar ali chorando, sangrando no chão, culpando o outro, não recebendo ajuda, né? Se negando a entrar naquela maca e ir para o hospital para ser tratada e curada e ficar só culpando o outro, não vai mudar a sua vida. Quiser a justiça para o outro antes de ter a cura. Mas vamos pensar aqui, esse motorista, ele poderia estar alcoolizado? Sim, poderia, ok. E responsabilidade dele. Esse motorista, ele poderia ter tido um ataque cardíaco? Um súbito, mal súbito? Poderia. É culpa dele? Não. Esse carro poderia ter dado uma pane elétrica ou mecânica?
Poderia. É culpa dele? Não. Então percebe como que não importa o que causou o acidente. A questão agora é você aceitar ajuda e você progredir, e você ser curado, independente se foi intencional, né? Se o motorista estava alcoolizado ou se realmente foi uma pane ou alguma outra coisa, né? Você pode até buscar a justiça, né? Você pode até tentar entender depois essa raiz, mas primeiro você tem que estar bem para isso. Se você não estiver bem, se você não tiver recebido ali o socorro, e o melhor mesmo é deixar a justiça com o Senhor, como ele mesmo diz, eu sou o seu justo juiz, né? É verdade. Minha é justiça, diz o Senhor. Existe uma projeção desses traumas, porque você falou, né? A gente não tá imune, ninguém tá imune. E aí, às vezes, eu vivi determinado trauma e eu projeto isso sobre os outros. Sim, como se aquilo fosse uma realidade para ele também, mas ele não foi. Sim. Não só a gente projeta, como a gente também acaba trazendo para nós aquilo que o outro viveu como se fosse nosso. Principalmente isso acontece em contexto na infância. A criança que viu a mãe sofrendo com o pai, que viu as brigas do casamento e tal, então ela introjeta aqueles sentimentos, aquelas situações como se ela tivesse vivido, né? E nós projetamos no outro também, projetamos em Deus a figura paterna que não tivemos, uma figura paterna que foi ausente ou que foi muito bravo, um pai muito controlador, muito rígido, muito austero. A gente vê Deus dessa forma. Deus que está sempre pronto para castigar. Por quê? Porque o pai era duro, era bruto, ou um pai muito ausente. Então, Deus não está nem aí para mim. Você acha que ele vai lembrar de mim? Né? Então, eu pensava muito assim. Por quê? Porque eu não tive a figura paterna. Então, a gente traz. Outra coisa que a gente faz é com a maternidade, né? A gente acaba projetando nos nossos filhos aquilo que não recebemos dos nossos pais. Então, ou a gente faz em excesso, e aí, por esse excesso, a gente acaba depois cometendo o mesmo erro. A gente bate na tecla de que não vai ser igual a nossa mãe, e no fim, quando a gente vê num contexto diferente, mas na mesma ferida. Então, não tem como fugir, vamos dizer assim, daquilo que não foi tratado. Então, a verdade é a seguinte: tudo que não foi elaborado, todo trauma que ainda não foi ressignificado, que não foi entendido, ele vai se repetir. Tudo aquilo que não foi compreendido pelo seu interior, ele vai se repetir por quê? Exatamente na intenção de você olhar, perceber e superar aquilo. Então, é como se ele falasse assim, até que você supere isso, eu vou continuar te apresentando situações assim, né? Que são projeções daquilo que você viveu. Sabe o que eu lembrei? Mãe, não, olha, tá? Não é um desabafo, não é nada demais, não. Mas eu me lembrei que quando eu era criança, a mamãe fazia com todo o capricho do mundo as capas do caderno, né? Da forma como eles podiam ali. E tinha os coleguinhas, igual você falou, né? Que tinham ali as capas com os personagens, aquelas coisas da época, sei lá, capa da Capricho, tinha aquelas coisas. E eu não tinha. Então, por mais que a minha tivesse sido feita com todo amor e carinho, e hoje eu reconheço isso, que na verdade a minha era a mais bonita de todas as capas, mas eu não tinha. E aí, meus filhos entraram em idade escolar, e o que a mamãe fez? Vamos pra papelaria. Vamos comprar o caderno. Escolham o caderno que vocês quiserem. E sabe o que eles quiseram? O mais sem graça, sem estampa, eles querem só da mesma cor, não estão nem um pouco preocupados se tem personagem ou se não tem. Quer dizer, era uma questão minha, não é deles. Exato. E a gente quer replicar, às vezes, a nossa história, as coisas que nos faltaram, e isso a gente leva para a maternidade, mas leva para os amigos também, para a igreja. Então, a gente quer que no nosso vínculo ali na igreja, na nossa comunidade, que as pessoas se comportem, se relacionem com Deus da mesma maneira. Mas a experiência é nossa, é única, né? Exato. Então, não dá para exigir isso, nem como igreja, como comunidade religiosa, não é? Entender que cada ser é único, recebe e interpreta situações de forma única. A gente vê irmãos que viveram o mesmo contexto de trauma, de dor ou do que quer que seja e que respondem de maneiras diferentes, né? Então, a gente precisa compreender o que foi para mim, como que eu interpretei, o que significou para mim e trabalhar isso em mim. Porque aí, na hora que a gente faz isso, a gente deixa de transferir para o outro aquilo que não foi concluído ou realizado por nós. É a história da mãe que quer que a filha faça balé porque ela não fez. Não fez. Né? E quer, né? O pai que quer que o filho se forme em tal coisa porque ele não pôde ter o estudo e tal. E a gente coloca um peso muito grande nos nossos filhos, né? E aí entra o confessar também, né? A gente entender que estava talvez projetando, confessar a Deus, falar, Senhor, me perdoe, estava colocando essa carga nos meus filhos, me ajuda a fazer diferente. Então, a confissão entra até aí também. Tá até aí também, inclusive nos comportamentos, né? Que a gente espera que tenham e que às vezes as crianças não têm maturidade ainda para aquele comportamento, que é um crescimento. Por falar em crescimento, em constância,
Hoje, você se considera 100% curada? Olha, do que é dor do passado, sim. Aí eu falo que a gente sempre vai precisar de Novas dores de vão surgindo? novas dores surgem. De cura a gente sempre vai precisar num ponto ou outro, mas sim, no que diz respeito aos abusos, no que diz respeito à dor de não ter um pai, da minha mãe, eu falo que hoje eu entendo a minha mãe e compreendo ela de tal forma que eu cheguei ao ponto de realmente me colocar no lugar dela, onde, claro, não isento aquilo que não é como que não é uma carta de alforria dizendo, olha, o que você fez comigo não foi nada demais. Não, não é isso. O que realmente os erros da minha mãe me prejudicaram bastante, trouxeram muitos prejuízos emocionais e até psíquicos, mas hoje eu consigo compreender o que levou ela a agir daquela maneira. Então eu o não amor, tenho né, que faz exatamente isso, o né? amor. Eu acho que eu cheguei na camada mais profunda do perdão, sabe? Porque o que as pessoas também não entendem sobre o perdão, que ele também é feito em camadas, assim como a cura. Não é assim, eu vivi uma situação e aí eu vou viver uma experiência e já tô curada. Não, eu passei praticamente 12 anos num processo de cura, onde de tempos em tempos Deus me levava para outros lugares, para outras camadas mais profundas, por exemplo, a questão da paternidade. Então começou liberando perdão para o pai por ele não ter sido presente. Aí depois de alguns anos liberando perdão para o pai porque eu fui abusada e o pai não protegeu, entende? Então novas camadas das dores que ficaram em relação a algumas faltas e traumas, o Senhor vai nos mostrando. Mas aí chega uma hora que você passa a faixa, né? Igual uma maratona. Literalmente, chega a faixa, você passa. Então, o que foi para trás de dor do passado, de pai, de mãe, dos abusos e de tudo mais, isso realmente foi curado, tanto que é leve para mim. Hoje eu falo de uma forma leve, não é pesado, não é triste. Claro, não gostaria de ter vivido, mas por outro lado, vendo quantas pessoas têm sido alcançadas através do meu testemunho, eu quase que digo que valeu a pena ter passado por tudo isso para poder ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Né? Eu literalmente transformei a dor em propósito. Foi isso que eu fiz. Então, para mim, não é mais pesado, né? Mas não digo que eu não vou mais precisar de cura, né? Porque a gente se relaciona com pessoas. É um novo dia, né? Pessoas curam, pessoas ferem, né? Verdade. Então, a gente sempre pode estar precisando aí de uma dose de cura do Senhor. A sua mãe... Você perdeu a sua mãe muito cedo, com 14 anos. Há muito tempo. Então, esse seu processo agora de entender e se colocar, inclusive, no lugar dela, chegou talvez num momento, talvez não, com certeza, num momento que não seja mais possível essa reconciliação com ela, que não seja mais possível esse diálogo com ela. E aí, como é que a gente resolve essas questões que ficaram só com a gente, que a gente não tem mais como compartilhar com o outro? Seja porque o outro se afastou completamente e a gente não pode buscá-lo mais, ou porque a morte levou. Como é que a gente resolve isso? Existem algumas técnicas psicológicas para a gente... vamos dizer assim, encenar esse momento. Porque o que o cérebro, ele não entende como vivido ou imaginado, tá? Se você tem um forte impacto emocional naquilo, lá para o seu inconsciente, ele entende que ele viveu, tá? Então, nem sempre precisa necessariamente fazer a ação. Se o que você está imaginando está carregado de emoção, ele compreende que ele viveu aquilo. Não que vai mudar no seu consciente, tá? Conscientemente você sabe que não vivenciou aquilo, mas no seu inconsciente, aonde estava a dor, o trauma, é como que se ele soltasse aquela memória negativa e substituísse pela memória positiva. São as conexões, ele consegue criar uma nova conexão dali, né? Então, a conversa, por exemplo, com uma pessoa que possa se colocar no lugar da sua mãe, sabe? Você falar tudo o que você tinha vontade. Ou uma cadeira vazia, simplesmente colocar na sua frente, imaginar, né, que a mãe tá ali, a pessoa falar. Ou escrever uma carta, não... E isso não tem nada a ver com o espiritismo. Até as pessoas ficam, né, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com essas questões. É simplesmente psicológica mesmo, para o meu cérebro entender que eu estou colocando para fora aquilo que eu não tive oportunidade. Pegar a foto, por exemplo, no meu processo de cura inicial ali em relação à minha mãe foi quando a psicóloga colocou a foto da minha mãe e falou, fala tudo que você tem vontade de falar. Eu sabia que ele não estava ali, ninguém estava invocando... É uma forma de diário né? também, Exatamente, ninguém estava invocando ali o Sim. espírito da minha mãe, não tinha nada a ver com o espiritismo com isso, mas era assim, um ato mesmo ali simbólico que realmente fez diferença, entendeu? É para tornar material, palpável. Isso, exatamente, né? exatamente. É sensorial, né? A gente precisa, porque a neurociência vai falar isso, que situações de forte impacto emocional, para você curar aquele lugar, você precisa viver outro forte impacto emocional, né? Então, aí entra nisso. Então, eu vivo uma cena onde aquilo gera uma emoção em mim e aí o meu inconsciente faz essa transformação.
Gente, olha só, que maravilha que foi essa conversa aqui hoje, porque a gente falou de tanta coisa prática, tanta forma da gente sair da inércia, da gente sair de repente dessa mesmice, desse mesmo hábito, dos mesmos resultados, aquilo que está incomodando, e através da confissão, mas também através do amor, desse carinho e autocuidado, a gente tratar dessas feridas, e foi tão bom descobrir que existem caminhos e formas da gente fazer isso, que a gente não precisa ficar colocando embaixo do tapete, É verdade. que a gente pode trazer à tona para lidar com isso e que Deus é nosso grande auxiliador para lidar Sim. com isso, né? E a gente vai melhorando e amadurecendo nessa nossa caminhada espiritual. E se esse é o seu desejo, no final dessa série, dessa temporada que eu passei aqui com vocês, eu faço pela última vez aquele convite especial de, junto com a esperança, você se preparar, você estudar mais e você conhecer mais da palavra de Deus. E é muito simples, pelo WhatsApp você pode fazer isso, sem complicação. Então você vai entrar lá no www.novotempo.com/vida espiritual e você vai ter acesso a um curso que vai te ajudar, vai te direcionar, vai te guiar por essa jornada para melhorar a sua vida espiritual. Então tá ali aparecendo para você a esperança, te convidando, estude comigo pelo WhatsApp. Esse é o convite, como melhorar a minha vida espiritual. Pode ser que você tenha chegado aí nesse finzinho de fevereiro, esteja trilhando esses primeiros meses do ano, preocupado com os próximos meses, sem saber como traçar e definir as suas metas aí para esse ano. Tá em tempo ainda, viu? Tá em tempo. Te convido a fazer o estudo e junto conosco aqui, você crescer nessa caminhada que é assim, é constante. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Graças a Deus, né, e pela misericórdia dele, a gente vai crescendo. Para encerrar, confissão é intencional. Amor também precisa ser intencional. Também precisa ser uma escolha. Eu decido amar. Sim. É assim? Eu acredito que sim. Até porque, o que a palavra vai dizer? Jesus nos falando, quem me ama, me obedece. Então, a gente prova que ama a Deus através da obediência. Então, a obediência precisa ser intencional, ainda que eu não queira. Como que Jesus provou, né, vamos dizer assim, o amor dele pelo Pai, lá na cruz, onde ele falou, se possível, afasta de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, é aquilo, né? Eu vou fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Eu tenho o meu querer, mas o seu é maior, né? Exato, né? E o amor ao outro também precisa ser intencional, principalmente nesses últimos tempos que temos vivido com tantas pessoas egoístas, egocêntricas e tão complexo, né? As emoções e tudo mais. Então, a gente precisa ser muito intencional no nosso amor e também conosco mesmas, porque aí tem aquele outro lado que a gente faz tudo por todo mundo, ajuda, tá sempre servindo e a gente acaba esquecendo de nós. Então, nós também precisamos ser intencionais no amor próprio. No amor amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Ai, que bom que foi te conhecer, uma honra, que bom foi que muito bacana. A gente estudar um pouquinho, né, e debruçar esse tempo aqui para entender sobre a confissão e como a gente negligencia, né? Eu comecei falando isso sobre a negligência à confissão. E eu encerro com essa certeza de que a gente precisa buscar mais, que às vezes não é bobagem. Não. A gente ir atrás ali daquelas miudezas, porque elas podem se transformar em grandes pedras no nosso caminho. Então, quanto antes a gente lidar, melhor. E o amor, né, gente? Não tinha um jeito melhor da gente encerrar essa temporada. O amor que nos aceita, mas o amor que é tão grande que não permite que fiquemos como estamos. Exatamente. Obrigada. Foi lindo, Vasti, muito obrigada. Uma honra estar aqui. E eu agradeço você também e me despeço de você aqui depois dessa temporada tão intensa, dessa temporada tão rica, dessa temporada tão abençoada. Te agradeço pela companhia, pelos episódios que nós estivemos juntos aqui. Foi muito bom. Você sabe que a partir da próxima semana, Wagner volta aqui para o nosso Hope Hour. Eu volto a acompanhar vocês de casa, ouvindo nosso podcast. E juntos a gente vai crescendo nesse movimento, compartilhando esse conteúdo. Eu quero participar do Hope Hour. Como eu faço isso? Compartilhando. É muito simples. Você se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo. Olha quantas informações a gente dividiu aqui e como isso pode ajudar a curar tantas e tantas pessoas. Então, cabe a você ser essa ferramenta do bem, fazer essa corrente do bem compartilhando conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, Hope Hour NT também no Instagram, porque lá você fica por dentro de todas as novidades. Nas plataformas de streaming, a gente também está por lá para você ouvir no dia a dia, na correria, onde quer que você esteja. Vou com o coração assim, quentinho,
Muito, muito, muito feliz mesmo e agradecida a Deus por essa oportunidade, por tudo que eu aprendi aqui. Obrigada pela companhia, viu? E eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Um beijo. Tchau. Tchau, Roberta. Tchau. Obrigada. Obrigada, foi muito bacana.